pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao canal Mundo História e Ciência, que é uma outra plataforma do blog Mundo História e Ciência. Lá você encontra textos e aqui você encontra vídeos. Alguns são, eu faço vídeos de alguns textos que já estão prontos lá no blog e outros vídeos eles não existem no blog, eles só existem aqui. Então se você quer ficar por dentro de todo o conteúdo do meu projeto, né, Mundo História e Ciência, eu recomendo que você acompanhe os dois, tanto lá os textos quanto aqui no canal, né? Esse vídeo eu quero falar rapidamente, principalmente para você que quer fazer vestibular e está pensando em fazer o curso de História, ou para você que já entrou no curso de História e está procurando aí entender o que vale a pena comprar de livros, né? Que a gente sabe que a vida universitária tem muitos gastos, né? Transporte, normalmente você é liso e você tem os seus gastos comuns com transporte, com as famosas xerox, né? As reprografias, as cópias de capítulo, de artigo, que os professores vão passando ao longo dos semestres para a gente estudar, tá? Então basicamente assim, eu vou estar recomendando aqui para vocês alguns livros e falando rapidamente o que é o curso de História, como é o curso de História aqui no Brasil. Bom, basicamente, o curso de História antigamente ele tinha uma divisão de bacharelado e licenciatura. Hoje, poucas universidades estão mantendo essa diferença. A maioria permanece como licenciatura em História. Até porque, legalmente, a profissão historiador ela ainda não está reconhecida. Eu até quero fazer um vídeo sobre isso, tá? Ela ainda não é reconhecida legalmente, então não existe ainda uma profissão historiador que possa ter um sindicato de historiadores e tal. Todos os historiadores no Brasil até hoje são reconhecidos legalmente como professores de história, tá bom? Bom, mas a profissão de historiador no Brasil ainda é quase que totalmente como professor. Então eu não acho de forma alguma que você ter as disciplinas pedagógicas, que por ser uma licenciatura, elas são algum tipo de desperdício de tempo ou coisa parecida. Na verdade, o que a gente enfrenta no ensino superior é muito problema de didática. Muitos professores não têm didática, né? Eu acho que você que está fazendo aí vestibular, você já deve ter ouvido algum professor seu na sala de aula dizer assim, olha, lá na universidade o professor diz, olha, capítulo tal, e se virem, você que tem que estudar. Então na universidade ainda existe muito essa coisa de ser autodidata, né? O professor ele só te dá um rumo, olha, vai por aqui, e aí você se vira. Mas a gente sabe que ainda é necessário, e por que não? Eu não acho que isso seja uma coisa ruim, é bom que os professores precisam ter didática, precisam ter plano de aula, precisam ter plano de ensino, tá? Então, eu acho importantíssimo as disciplinas pedagógicas e não acho que você tirar as disciplinas pedagógicas para fazer um bacharelado seria de alguma forma positivo. Não acho mesmo, tá? Principalmente na pós-graduação, a didática ela manda um abraço. Manda um abraço e não tem, é só texto, toma o teu texto aí, lê, faz a prova, faz o teu projeto, escreve o teu artigo, te vira. Então assim, a realidade do professor de história no Brasil é quase que o tempo todo em sala de aula. São poucos os historiadores que vão apenas vão trabalhar, por exemplo, em museus ou algum outro tipo de instituição que ele só é pesquisador, ele é só historiador, porque basicamente essa é a diferença. O professor de história é aquele que vai dar aula, vai lecionar. E o historiador é aquele que vai fazer pesquisa e produzir. Mas o ideal que todo mundo quer é que esses dois sejam a mesma coisa. Então o professor também é pesquisador, ele também produz conhecimento, principalmente quem é professor na universidade. Você é pesquisador e professor, tá? Com algumas exceções. Por exemplo, eu conheço algumas pessoas que trabalham no Museu Emílio Guild, que elas são só historiadores, elas não dão aula. Não dão aula, tá? Bom, leituras, professor, vou começar e tal, porque você já deve saber, né? Acho que você já sabe
que a história que a gente vê na escola, ela é bem didática, bem simplificada e só estão algumas pinceladas. Na história do ensino superior, você vai ter que entender melhor a temporalidade histórica. Se você acha que a história é cíclica ou a história é retilínea, aí começa por aí, você já tem que mudar essa percepção de história. Na história, a gente aprende logo que estudar história, saber história, não é para você, não é aquele jargão que as pessoas falam, né? De que você precisa conhecer o passado para não repetir os erros do passado, ou uma espécie de projeção do futuro. A historiador não faz projeção do futuro, o historiador não prevê o que vai acontecer. A história, ela é uma ferramenta para você entender o presente, entender o agora, tá? Eu acho que esse ano de 2020, estou datando esse vídeo aqui, mas é importante, ele está sendo um grande exemplo do que quanto nós precisamos saber história para entender o que está acontecendo agora, por que essas coisas estão acontecendo agora, se isso tem algum tipo de respaldo no passado, tudo mais. Que a gente está vendo, né, que a crise internacional que a doença, o vírus Covid-19 trouxe para o mundo, a rejeição das pessoas, e aí você vai ver que isso não é algo novo, o negacionismo histórico, o ultranacionalismo, comportamentos e partidos fascistas crescendo e tudo mais. Mas aí que vem a ideia, o fascismo nunca morreu, ele sempre esteve aí, só que estava em menor número, agora ele está se destacando na política. Tá? Então, para a gente entender o presente, para a gente entender o que essas pessoas estão falando, por que elas estão rejeitando, quando você olha para o passado, você entende o porquê que isso está acontecendo agora. Tá? E você compreende melhor o presente. Você entende o porquê que está acontecendo e você entende melhor, você tem uma visão mais clínica, analítica, crítica das situações. Tá? Então, para todo mundo que vai começar a estudar história, estudar para valer, inclusive você que é um curioso, você nunca fez o curso de história, mas você gosta muito de ler e você fica lendo aqueles livros bem didáticos e superficiais, que falam sobre a história do mundo inteiro, livro dessa finura e tal. Se você quer passar desse tipo de leitura ainda superficial, e por favor não leia aquela coleção lá, que é História Politicamente Incorreta do Brasil, que aquilo ali é horrível, é de uma péssima qualidade, inclusive meio antiético, essa literatura. Então eu trouxe aqui para recomendar. Acho que a primeira recomendação que todo estudante de história tem que ler é a Apologia da História, do Mark Bloch, né? Que a gente tem que entender que houve um período da história no passado, na origem dela, que se acreditava que a história era cíclica, né? Que ela vem de uma percepção religiosa de mundo. Mais tarde, com a escola alemã, vai se acreditar que a escola vai ser uma escola de historiográfica positivista, né? Que vai falar só sobre os grandes personagens, vai falar muito sobre história militar, história dos grandes impérios, dos heróis, das nações, das famílias reais, esse tipo de coisa, tá? E depois, já na França, já agora no século XX, na França vai haver uma modificação desse tipo de percepção da história, esse tipo de escrita da história, e vai se passar a olhar para outros elementos, vamos olhar melhor para os subalternos, vamos olhar mais para a história dos plebeus, vamos segurar um pouco a história aqui dos reis, vamos falar dos plebeus, vamos falar do povo, a história do povo. E aí vão surgir um arcabouço muito grande de técnicas, de análise de documentos. Antes se estudava apenas documentos oficiais do governo, né, ofícios, esse tipo de documentos burocráticos para poder se escrever uma história, né, oficial, vamos dizer assim. E agora não, você analisar roupa, comida, diários pessoais, jornais,
tá? Tudo isso vai entrar para análise da história, tá bom? Então, o primeiro livro seria Apologia da História, para você entender essa questão de polaridade, o que é história, o que não é, a ideia de você olhar para o passado para entender o presente, tá bom? Outro livro que eu recomendo, é esse aqui, sobre história, do Eric Hobsbawm. Esse aqui é uma edição da Companhia das Letras, com essa fotografia maravilhosa aqui, do Sebastião Salgado, fotógrafo brasileiro que eu adoro, tá? Aqui isso é um conjunto de ensaios, né? Acontece muito que na França, na Europa, acontece muito de os professores fazerem aulas magnas, né? Esses grandes professores fazerem aulas magnas e eles basicamente escrevem textos de 9, 10 páginas, ensaios, tá? E basicamente é o que eles falam nessas aulas magnas, num workshop, numa palestra, coisas assim. E acaba que esses professores eles vão compilando esses ensaios deles e montam um livro para publicar no final, tá? O Foucault fez muito isso, o Lacan, por exemplo, né, o psicanalista Lacan, francês, ele não tem livro escrito, ele não escreveu assim livros, foi tudo de palestra, de aula magna, que ele deu, é tudo discurso, e foi passado para texto e depois foram publicados livros, tá bom? Tem esse livro aqui também, Teoria da História. Esse livro aqui ele é um pouquinho mais cabeçudinho, né? Mas se você conseguir entender e dominar o que esse livro está, as técnicas, as metodologias, a noção de temporalidade que esse livro está querendo, é uma série, tá? Esse aqui é um volume só, é uma série. Mas ele já é suficiente, vai te auxiliar muito para você fazer o seu TCC, para você escrever o seu primeiro artigo, para fazer os seus seminários aí, né? Ele é bom para quem está fazendo iniciação científica, tá? Esse aqui é fundamental, fontes históricas, tá? Esse aqui é muito bom, ele é uma compilação aqui de artigos falando de cada tema. Então, aqui nesse livro, você vai encontrar informações de como fazer o seu TCC, por exemplo. Eu quero trabalhar com jornais. Aí tem um capítulo só explicando como é que você vai analisar jornais. Eu quero fotografias, eu quero fazer meu TCC falando sobre memória e cultura material e memória a partir de fotografias. Ou seja, a fotografia é só a fonte primordial, é o centro do seu trabalho. Tem um capítulo só sobre isso. História oral. Não confunda história oral com oralidade. História oral, você vai fazer entrevistas, tem que estar tudo registrado. Tá, o Thompson tem um livro sobre isso. Você vai pegar narrativas, oralidade, documentá-las, e você vai também analisar outras fontes para relacionar esses dados. História oral não é simplesmente você fazer entrevista, não se resume a isso. Então aqui tem um capítulo que fala sobre isso, aí tem História Vista de Baixo, Microhistória, livro que fala muito bem sobre isso, um capítulo só sobre a microhistória, história cultural, história social, é o do Peter Burke, né, que é A Escrita da História. Muito bom, é um livro que você tem que ter também, sem sombra de dúvida. E, para quem vai estudar a história do Brasil, esse livro aqui, do Boris Fausto, tá? Ele é um clássico e ele serve para você que vai dar aula de História do Brasil, ele serve para você que está fazendo curso de História, ele serve para você que está fazendo vestibular. Ele é um livro didático, só que com fontes confiáveis, com um certo critério crítico, do Hobsbawm, que é reconhecido como um bom historiador brasileiro, tá? E ele é ótimo para estudar para concursos, enfim. Tem esse livro, tá bom? Inclusive aqui no YouTube tem um documentário sobre história do Brasil que é baseado nesse livro, tá? Mas de vez em quando ele dá uma atualizada no livro. Aí sai uma nova edição. Mas tem um documentário e o Boris Fausto está lá dando entrevista e falando tudo mais. Tá? Recomendo que você assista também para complementar aqui e ajudar a fixar
os conhecimentos que você vai adquirir com este livro de História do Brasil de forma bem didática. Tá? Porque se falar de história, tudo depende do que abordagem você vai fazer. Você vai fazer uma abordagem para um público mais leigo, você vai fazer uma coisa mais especializada, porque eu posso pegar um evento, por exemplo, Proclamação da República, e eu passo a minha vida inteira, vou fazer minha graduação, meu mestrado, meu doutorado, meu pós-doc, tudo em cima de Proclamação da República no Brasil. Aí vai dar 5 livros, não sei quantos artigos, dá para fazer. Tudo depende de que fonte você está trabalhando e qual é o tipo de abordagem que você está fazendo. Tá bom? Existem vários outros livros, né? O Hobsbawm, principalmente, acho que você também pode ter a coleção dele, que são as eras, né? A Era dos Impérios, a Era do Capital, a Era dos Extremos, a Era das Revoluções, essa coleção toda aí do Hobsbawm, que ela é sempre trabalhada. Você vai lá, você vai assistir aula de ciência política, em algum momento vão falar de Hobsbawm. Você vai assistir aula de relações internacionais, em algum momento vão falar de Hobsbawm, desses livros do Hobsbawm, principalmente a Era dos Extremos. Você vai falar de história contemporânea, Hobsbawm, tá? Não entenda o Hobsbawm como o único historiador que fala sobre isso, ou que ele é o melhor historiador, ou que tudo que ele fala é verdade. Assim, ele tem as suas críticas, ele deixa muito claro qual é o posicionamento dele, por que vertente ele está escrevendo essa história, tá bom? E assim você também pode, mas ele é ótimo, ele tem muita base, ele cai muito no vestibular, Hobsbawm cai muito no vestibular, cai muito em concurso público, tá? Porque ele é um autor de fácil acesso, ele tem uma escrita mais fluida, ele escreve bem e ele é uma referência, ele é uma grande referência, tá bom? Então, deixa aqui nos comentários se você tem interesse em algum outro livro, quer que eu fale sobre algum livro, deixe suas dúvidas, tá? E bons estudos. Até mais.